Você já tentou estudar programação, mas sente que a lógica de programação simplesmente não entra na sua cabeça? Muitas pessoas desistem por achar que lógica de programação é muito difícil, mas o problema aqui é que ninguém ensina do jeito certo. Se você já se sentiu perdido, inseguro ou até mesmo pensou em desistir porque não consegue estruturar o raciocínio para resolver problemas com programação, fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar um caminho simples, direto e eficaz para dominar a lógica de programação, mesmo que você esteja começando do zero. Mude de vida com a programação como eu mudei. O meu nome é Alexandre Leutz e esse é o meu canal. Eu sou analista de sistemas e nesse canal aqui eu vou te ajudar a conquistar o seu primeiro emprego como programador. Mas então o que é lógica de programação? Lógica de programação é a base do desenvolvimento de software. Ela envolve a capacidade de estruturar e organizar instruções de uma forma lógica para resolver problemas computacionais. Passo 1, passo 2, passo 3. Se a gente comparar com uma receita de bolo, a lógica de programação é basicamente a receita, é o conjunto de passos que você segue para garantir que no final você alcance o resultado esperado, no caso de fazer um bolo. Nesse vídeo nós vamos resolver um problema muito comum na programação, passo a passo na tela do meu computador, que é o problema de FizzBuzz. Esse é um problema clássico e muito comum na programação, que vai ilustrar bem o uso da lógica de programação. O problema do FizzBuzz que nós vamos resolver é assim. Escreva um programa que imprime os números de 1 até 100, mas para os múltiplos de 3 imprima Fizz em vez do número. Para os múltiplos de 5, imprima Buzz. Para os números que são múltiplos de 3 e de 5, imprima FizzBuzz. Caso contrário, imprima o próprio número. Por que esse problema ele é útil? Ele ensina os conceitos de estrutura de repetição, mostra como pensar de uma forma estruturada e lógica, e além disso é uma pergunta clássica em entrevistas de emprego. Antes de ir para a tela do meu computador, eu preciso que você entenda 5 pontos principais que são muito importantes para você entender a lógica de programação. Esses são os conceitos fundamentais da lógica de programação e do algoritmo. Um algoritmo é um conjunto de passos organizados e sequenciais, um depois do outro, para resolver um problema. Ele pode ser escrito em linguagem natural, como a gente fala assim, primeiro você faz isso, igual uma receita de bolo mesmo, né? 200 gramas de trigo, 3 gramas de sal, 7 gramas de açúcar e assim por diante você vai misturando até botar no forno. Ou ele pode ser um fluxograma ou um pseudocódigo antes de ser implementado em uma linguagem de programação. Veja um exemplo que seria um algoritmo para resolver o problema do FizzBuzz. Todo algoritmo a gente começa no início, né? Vamos começar pelo começo e depois a gente tem a nossa interação que seria de ir de 1 a 100. Então, para cada número de 1 a 100, a gente vai realizar uma ação. Qual que vão ser essas ações? Vão ser essas aqui, ó. O número múltiplo de 3 e 5, o só múltiplo por 3, só múltiplo por 5 e, caso contrário, vamos imprimir o próprio número. Caso não seja nem múltiplo de 3, nem múltiplo de 5 e nem múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo. Então, a nossa primeira ação, se o número for múltiplo de 3 a 5, a gente vai realizar uma ação que é exibir Fizz, que está aqui, ó, exibir Fizz. E a próxima ação, se não for essa aqui, se não cair aqui, ele vai cair aqui no se não, ou no nosso else, né? Então, se o número for múltiplo apenas de 3, então realiza a ação de exibir Fizz. O nosso próximo item seria um outro se não. Se o número for múltiplo de 3, então realizar mais uma ação, exibir Buzz. E o nosso último lá, se não acontecer nada desses outros aqui, ele vai cair na última condição, que é exibir o próprio número, e vamos finalizar o nosso algoritmo. Se essa explicação não valeu a tua inscrição aqui no canal, eu não sei mais o que vale. Algoritmo não é uma coisa muito complexa, é só o roteiro que você precisa fazer. O passo 1, passo 2 e assim por diante. Conseguiu ver como foi fácil? Eu quero que você comente aqui embaixo agora um algoritmo com 5 passos para amarrar os sapatos. Depois eu vou ler e eu vou dar um feedback sobre a sua solução, beleza? Comenta aí embaixo. O próximo tópico é entrada, processamento e saída. Entrada são os dados que o programa recebe, por exemplo, um número digitado pelo usuário. O processamento são as operações que o programa executa em cima desses dados recebidos.
Por exemplo, somar dois números. Você recebe lá dois números, ele soma esses dois números e retorna, que no caso vai ser a nossa saída, que é o resultado final do programa. Por exemplo, você vai exibir a soma que a gente acabou de falar na tela para o usuário. O nosso próximo item vai ser estruturas de controle. Dentro de estrutura de controles nós temos sequências, que são instruções executadas numa ordem 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Nós temos as decisões ou condicionais, que permite que o programa tome decisões com base em condições. Por exemplo, if e else. Se for isso, faça isso. Se não for isso, faça outra coisa. Também temos repetições, laços ou loops, que permitem repetir um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. Por exemplo, repita uma ação com while ou com for até que o usuário tenha mais de 18 anos. Nós também temos variáveis e os tipos de dados que vão entrar dentro dessas variáveis. Variáveis são espaços na memória onde a gente armazena informações. E os tipos de dados mais comuns incluem inteiros, que no caso é o int, que são números inteiros sem ponto, né? Temos os pontos flutuantes, que são float ou double, que são números com casa decimais ou com ponto, né? 10.11, esse é um número com ponto flutuante. Nós temos os booleanos ou bools, que são verdadeiros, o true, ou falso, que é o false do inglês. Nós temos as funções e as modularizações. As funções permitem dividir o código em blocos reutilizáveis, tornando o programa mais organizado e mais fácil de manter. Por exemplo, eu posso ter lá a função abrir porta. Toda vez que eu quero abrir a porta, eu chamo a função abrir porta, que ela vai abrir a porta. Eu não preciso escrever o código mais uma vez para ele abrir a porta, sendo que eu já escrevi lá em cima. Só coloco dentro de uma função e chamo a função de volta. É claro que para você conquistar o seu primeiro emprego, um dos primeiros passos é entender lógica de programação, mas tem algo muito mais importante do que aprender linguagens de programação. As empresas elas buscam desenvolvedores que entregam um código com qualidade, sabem trabalhar em equipe, são gerenciáveis e conseguem entregar um código com qualidade e agilidade, de uma forma rápida, de uma forma que futuramente não vai dar problema. Não vai estar voltando um monte de bug para consertar. Isso envolve ter conhecimento em metodologias ágeis como o Scrum, que toda empresa utiliza, dominar o Git e o Gitflow, que é a metodologia que faz o gerenciamento do nosso código até a entrega do código. Conhecer as convenções mais utilizadas na programação para escrever um código que nós chamamos na programação de código limpo. Se você está buscando um método passo a passo para conseguir o seu primeiro emprego como programador, que te ensine desde a lógica básica para aprender qualquer linguagem de programação até o que faz um programador no dia a dia, como se preparar para impressionar os recrutadores nas entrevistas, sabendo responder as perguntas mais comuns feitas em entrevistas para desenvolvedores júnior, então o mapa do desenvolvedor de alta performance é exatamente o que você precisa. No meu curso eu ensino tudo isso e muito mais para você conquistar a sua vaga no mercado de TI com confiança para sair na frente dos outros candidatos. Se você quer iniciar na programação do jeito certo, o link está na descrição do vídeo. Agora que nós já temos o algoritmo, vamos transformar ele em um código e resolver o problema do FizzBuzz. Bora lá para a tela do meu computador. Agora a gente vai pegar esse algoritmo aqui que a gente criou e vai traduzir ele em uma linguagem de programação aqui para fazer um código real. Então eu criei aqui um outro arquivinho HTML, onde eu tenho apenas um stylezinho aqui para ficar mais bonitinho depois para a gente visualizar. E eu tenho um botão que vai disparar a nossa função e aonde os dados vão ser colocados no HTML. Aqui eu já tenho a minha tag script aberta e a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o meu início. Então, o nosso início seria criar a nossa função. Dentro da minha função, aqui, ó, onClick FizzBuzz, que vai ser chamada essa função aqui, eu tenho um output, que é a saída que vai ser adicionada aqui, e eu estou apenas adicionando ela no HTML. Então, eu pego o document.getElementorById resultado, que é essa div aqui, e eu vou dar um inner HTML do resultado que a gente tiver. O próximo passo que eu tenho que fazer aqui, ó, é para cada número de 1 a 100, faça. É o nosso loop. Então, eu vou criar o nosso loop aqui. Eu criei um for que verifica se o index já passou de 100. Se ele não passou de 100, ele incrementa. E se ele passou de 100, ele para. O nosso próximo passo dentro aqui, ó, do nosso loop, o nosso loop começa aqui e finaliza aqui, a gente tem 3 ações, de se e se não. No caso, ifs e elses. O primeiro eu vou colocar aqui, que é validar se é múltiplo de 3 ou de 5. Depois, eu vou validar se ele é múltiplo de 3, então vejo se ele é múltiplo de 3 e faço a ação aqui, né? Aqui eu estou colocando aqui output, é o que vai estar
aqui dentro. Então, ele vai ser imputado dentro do HTML. Então, tudo que cair aqui, ele vai criar ali dentro do HTML. Então, se for múltiplo de 3 e 5, ele vai colocar aqui, ó, FISBUS. Se ele for múltiplo apenas de 3, ele vai colocar FIS. E o nosso próximo passo no algoritmo seria validar se ele é múltiplo de 5. Então, aqui eu tenho mais um if else e eu vou colocar bus, porque no nosso algoritmo aqui diz para colocar bus. E por último, a gente tem o nosso último senão, que seria o nosso else, que é onde acaba todo o nosso algoritmo. Então, eu vou colocar aqui um último else. Então, o nosso output vai receber um HTML com o index, no caso, o número. E depois a gente vai fazer a finalização, que seria realizar a ação. Então, aqui está a nossa finalização de realmente pegar o que foi gerado, o HTML que a gente gerou aqui e colocar ele no HTML. Vamos ver isso aqui funcionando? Ó, eu tenho aqui ele pronto. Então, fiz bus e o botãozinho que é exatamente o que a gente tem aqui no HTML. Aqui, ó, fiz bus e executar o fiz bus e o nosso div com o ID resultado, que é onde vai ser colocado o HTML gerado por esse algoritmo que a gente escreveu aqui. Então, o que acontece quando eu clico aqui? Ele executa e tudo que é múltiplo de 3, 5 ou dos dois vai estar aqui. Então, fiz o número normal, bus, fiz. Vamos procurar um FISBUS aqui, ó, FISBUS, então 15 é múltiplo tanto de 5 quanto de 3. A lógica de programação é a base para você aprender qualquer linguagem de programação, mas para você conseguir iniciar na programação, a maioria das vagas pede experiência. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como conseguir experiência sem nunca ter trabalhado antes. Se você comentar aqui embaixo quais são as dificuldades que você está tendo para iniciar na programação, eu vou responder você e te ajudar a iniciar na sua primeira vaga como programador.